Eu resolvi dividir o último vídeo em dois, porque senão ele ia ficar muito grande. No último vídeo eu não entrei bem no aspecto da função social do homem, né? Porque justamente eu resolvi fazer essa divisão para não ficar tão extenso e longo o vídeo, né? Mas o que é importante salientar nisso é as confusões que existem doutrinariamente, porque uma mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando verdade. E uma verdade tão presente que você não consegue distinguir mais o que está contido nos textos como verdade. Aí toda vez que você lê um texto, você embute essa mentira como se ela fosse verdade nas interpretações. E o que eu tenho visto muito, que eu presenciei, que eu vivi isso na minha época dentro de templos religiosos, é algo que é ensinado e batido numa tecla constantemente, principalmente para os homens, que ser cabeça do lar é prover a sua mulher espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Agora eu te pergunto, será que isso é de fato verdade? Será que o prover emocional é o homem? A proteção do lar realmente é do homem? Ou é de Deus? Ou é do Pai Celestial? Que faz isso a partir do momento que você está inserido nas suas instruções e segue corretamente as suas instruções. Se você está inserido nas instruções que o Pai determina, emocionalmente você vai estar suprido, ok? Proteção, você também estará protegido, porque você está debaixo da vontade do Pai. Você está seguindo corretamente a instrução. Mas o cristianismo não sabe que instrução é essa. Está perdido, está aleatório. Toda vez que se fala em instrução, se fala em mandamento, eles correm para a doutrina dos homens para explicar. Ah, o mandamento foi abolido. Ah, graça, nós estamos no tempo da graça. Não sabe nem o que é graça. Então, olha só. Eu vou tratar de um assunto aqui, mas vocês precisam assistir os vídeos anteriores onde eu falo sobre batismo, onde eu falo sobre arrependimento, onde eu falo sobre graça, onde eu demonstro as fraudes religiosas contidas no cristianismo dentro das escrituras, pautado nas escrituras e em relatos históricos. Vocês precisam ver para entender que a sã doutrina ela foi violada, porque tem muita gente aqui e muita gente que vai assistir esses vídeos que não vão entender, porque estão com a mentira gravada na cabeça, tantas e tantas vezes que se tornaram verdades. Então, olha só, financeiramente, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu quero ler a sentença dada ao homem em Gênesis. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Bom, aqui diz que o homem tem que trabalhar, que ele vai se alimentar se ele der duro. Mas o que quer dizer isso? Veja que o texto é bem claro. Com os sofrimentos obterás do solo o teu alimento. Quer dizer que o homem tem que trabalhar a terra. A terra não produzirá mais. Após o pecado, a terra não deu mais frutos espontâneos. O homem tem que trabalhar para que a terra possa produzir. O homem tem que suar, tem que ralar para que Deus faça a parte dele e mande os frutos para o sustento da casa e do homem. É isso que as escrituras dizem. Não é financeiramente falando, isso é coisa deste mundo. E não adianta vir dar comparações e tentar fazer um casamento entre as coisas deste mundo com as coisas do Evangelho, com as coisas contidas nas Escrituras, porque isso Constantino já fez lá atrás. E esse mal que Constantino fez, vocês ficam reproduzindo séculos após séculos, décadas após décadas. Não perceberam ainda, olhando para a história, que o que Constantino fez ao casar a sã doutrina com o Estado, com as normas e os padrões do mundo,
fez com que o mundo entrasse em uma era de trevas na Idade Média, quando a igreja e seu padrão predominou sobre o mundo. Não entenderam ainda. Aí o mundo já está em trevas nesse período novamente e ainda não entenderam que as trevas que estamos vivendo é justamente por causa deste casamento agora, com uma doutrina já pervertida lá atrás, casando com esses novos padrões que o mundo inseriu desde o meados do século XVIII para o século XIX. Não é da responsabilidade do homem prover a sua casa financeiramente conforme se ensina. O que o homem deve fazer como sua sentença desde o Éden é trabalhar a terra para comer do seu pão. É isso que o homem tem que fazer. E é isso que vinha sendo feito até que a Revolução Industrial mudou todos os padrões e normas desse mundo, estabelecendo novas formas de trabalho, novas formas de se ganhar a vida, estabelecendo ganho pecuniário, que isso já existiu há muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos atrás, mas agora vem como padrão determinante. Isso que vocês ainda não entenderam, vocês presos na religiosidade. Aí você vem me dizer, mas Paulo trabalhou nos seus sustentos, ele não dependeu das pessoas. Sim, Paulo trabalhou, mas o que o Paulo fez? Paulo foi construtor de tendas. Ele aproveitou enquanto ele morava com uma família que construía tendas e também construiu tendas. Paulo trabalhou com as mãos. Então, não venha dizer coisas fora do contexto, não. Até mesmo porque Paulo, a capacidade intelectual de Paulo falava mais de uma língua. Paulo tinha um poder de oratória que ninguém tinha naquela época. Raramente se tinha. Ele debatia ao nível dos filósofos nas praças de Atenas. E ele sempre ganhava nas discussões. Isso é fato, a gente vê isso em Atos. Ele tinha uma eloquência que ninguém conseguia derrubá-lo. É claro que isso foi dom do Espírito, mas Paulo nunca se utilizou desses dons gratuitos que ele recebeu para ganhar dinheiro em cima disso. Ele nunca publicou um livro, ele nunca publicou uma carta e saiu vendendo. Ele nunca vendeu suas palestras nas igrejas que ele dava naquela época. Ele ia de graça. Ele se submetia a fazer porque ele entendia que o que ele recebeu de graça, ele dava de graça. E Paulo fazia isso com bom grado. E não venha me dizer que naquela época não existiam livros, que naquela época não existia esse trabalho de escritor, que não se ganhava dinheiro com isso. Porque é mentira. As maiores e mais famosas bibliotecas eram da época de Paulo. Éfeso mesmo tinha a maior biblioteca de seus tempos, onde Paulo, inclusive, foi detido pela comunidade e lançado na arena para ser julgado, porque tinha difamado o nome da deusa Diana, a deusa que eles adoravam. Então não venha com essa mentira. E os livros daquela época eram bem superiores aos livros de hoje, já eram condenados por ele e por muitos outros que conheciam essa doutrina. Era um lixo, naquela época já era um lixo. Imagina hoje, os livros de hoje, então. É o lixo do lixo, porque a capacidade intelectual, o nível de conhecimento hoje é muito inferior ao nível daquela época. Então Paulo nunca se utilizou daquilo que ele recebeu. Isso fica aqui uma lição para muitos youtubers que têm se aproveitado dessa situação. Tem se aproveitado dessa situação para dizer que está ganhando o seu dinheiro de forma honesta. É um trabalho honesto que eu estou ganhando meu dinheiro vendendo isso. Ora, se Deus te deu essa capacidade de graça para levar esse conhecimento para as pessoas, por que você está cobrando por isso? Ou por que você está sendo conivente com essas coisas? Quer trabalhar? Vai trabalhar a terra, vai. Pega na enxada. Vai produzir seu próprio alimento, porque é isso que você vai ter que fazer daqui por diante. Porque a terra vai parar de dar seus frutos do jeito que está, nesse padrão que está. E nós já vimos isso no vídeo 12, se eu não me engano. E eu vou deixar o link aqui. A terra vai parar de produzir. Por quê? Porque foram violados os mandamentos até para a produção de alimentos, até para trabalhar a terra. O homem não segue mais a instrução do Altíssimo para isso. Segue os padrões do mundo. Então, se você se filia a esse padrão mundano para sustentar a sua casa,
você está fadado ao fracasso. O seu casamento está fadado ao fracasso. Sabe por quê? Porque homens insistem em subir nos púlpitos e ensinar para as mulheres e para os homens que ele tem que prover ela espiritualmente, financeiramente e emocionalmente. Ora, as pessoas estão entregues à depressão por causa do que está acontecendo no mundo. Como é que se vai prover emocionalmente a mulher? E o homem, e o emocional do homem? É o Senhor que provê isso. E é Ele mesmo que manda esses problemas emocionais, que a própria palavra chama de fogo consumidor, para refinar. Pedro mesmo diz, não se assusteis com esse fogo que vos testa. Não se assustem com isso. Faz parte, faz parte. Então não venha com essa história emocional. E financeiramente é essa questão que eu queria dizer. Mas aí, bom, você pega vários estudos que fala, que usa textos como Efésios 5, 28 e 30, que eu vou ler para vocês aqui. Eles usam isso para justificar a doutrina do prover financeiramente. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eles usam essa parte de alimentar a carne, de alimentar o corpo, para dizer que o homem tem que sustentar financeiramente a casa. Só que eu vou te dizer uma coisa, não é esse o contexto do texto. Porque aqui está fazendo uma comparação. Ora, porque se você alimenta o seu próprio corpo, você cuida e alimenta do seu corpo, você não odeia a sua carne, por que você também não ama a sua esposa? Por que você não cuida como Cristo faz com a igreja dele? Tem nada a ver com ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com se matar, de trabalhar nos padrões que esse mundo colocou. Veja bem, todo mundo acha que a escravidão acabou. A escravidão não acabou. Os textos que Paulo se refere ao escravo, se eu não me engano, lá em Tito, principalmente, que ele diz como o escravo deve se portar, se aplicam nos dias de hoje. Porque hoje, tanto o homem quanto a mulher são escravos do trabalho. Primeiro porque o homem trabalha mais do que ganha. Isso é que é verdade. Se mata de trabalhar, passa o dia fora, rala, sua bastante, mas não está cumprindo aquilo que Deus determinou, por isso o seu dinheiro escorre pelas mãos. Daí não consegue sustentar a casa, porque nós vivemos em um período de crise, um período financeiro totalmente diferente do contexto que se esperava, que se projetou, que se profetizou. Aí as mulheres também têm que trabalhar para ajudar no sustento. Aí a criança fica jogada com a avó, com a babá, na escola. Acabou-se. Se descumpre todas as funções sociais que foi dado tanto para o homem quanto para a mulher. Porque você está se submetendo a uma escravidão porque você foi ensinado de que precisa prover financeiramente a sua casa. O homem tem que sustentar a sua casa, o seu lar, senão ele não é homem. Senão ele não está debaixo da vontade de Cristo. E se você não faz isso, você está dando liberdade para sua mulher dizer assim, você não é o marido que Deus me enviou, então cai fora. Vocês não estão vendo a malignidade desses ensinos e que está se refletindo agora dentro das suas igrejas, dentro dos seus currais denominacionais. Quantos e quantos casamentos não têm acabado por problemas financeiros por causa desse ensino leviano e falso, pessoal? Acordem, pensem. Comecem a olhar em volta as circunstâncias, as situações antes de adotar esse tipo de doutrina. E aí essa doutrina vai usando vários textos como Provérbios, usa o próprio Gênesis 2:24, que fala sobre o casal deixar pai e mãe, sabe? Usa Provérbios 24:27, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Apronta a lavoura no campo. Não é, arrume um emprego no governo. Faça uma faculdade. Faça um mestrado, um doutorado. Arrume um emprego numa empresa, numa fábrica, numa montadora, num escritório, numa administradora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não distorçam a palavra. Isso aqui está casando exatamente com a sentença dada ao homem lá em Gênesis, tá?
Não construa sua casa nem forme seu lar até que suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Provérbios 24, 27. Está falando de trabalhar a terra com as mãos, não de depender de um emprego público, de um emprego comissionado, de um diploma, de um mestrado, de um doutorado. Essas coisas todas são inúteis e vãs. E são coisas que vão passar debaixo do sol. E já estão passando. Vejam que desde a Revolução Industrial, lá no início do século XVIII, se eu não me engano, agora não me lembro a época, mas desde aquele período as crises vêm vindo. Os sindicatos se formaram e se tornaram uma máfia de ganhar dinheiro. Tanto é que quando chegou em 1920, veio a maior crise financeira que o mundo enfrentou. Milhares e milhares de cidadãos norte-americanos chegaram ao estado de pobreza, de miséria plena. Enquanto isso, o governo americano ganhou dinheiro, os banqueiros se enriqueceram, as grandes corporações industriais, que naquela época eram pequenas e eram só voltadas a minério de ferro, a ferrovia, a construção, nessa parte de construção de ferrovias, se tornaram as grandes corporações que nós conhecemos hoje, como JP Morgan, como Westinghouse. São todas corporações que vieram, que lograram riquezas com o sofrimento e a desgraça do povo. Os próprios sindicatos se fortaleceram mais e mais e mais, chegando ao que temos hoje vivido aí. Não se iludam que a função social dada para o homem para prover o seu lar não é sustento financeiro. Até mesmo porque se fosse Provérbios 31, então não faz sentido algum que fala sobre a mulher virtuosa, não é verdade? Cai por terra, eu posso usar vários textos aqui que cai por terra toda essa falácia, essa mentira. Não se filiem a isso, tá? É por isso que os casamentos estão acabando. Por causa de doutrinas demoníacas como essa. Eu digo demoníacas, sim, sabe por quê? Porque as pessoas aprendem isso, vejam, nossa, esse padrão é legal, luta. Mas aí o Senhor vem e aplica aquilo que está dentro da sua palavra à nossa volta, e aí você perde emprego. E aí seu salário é cortado. E aí as contas aumentam. E coisas sucessivas, e problemas em casa, e problemas com a esposa, e vocês não se dão bem porque vocês não convivem mais direito, vocês brigam porque trabalham juntos, tentam ganhar dinheiro, o seu filho está doente, o seu filho precisa de fralda, a avó do seu filho, a sua sogra, a sua mãe está cobrando porque você não está cuidando direito dos meninos, porque você não está fazendo isso. Olha o inferno que virou a vida moderna hoje, por causa de mentira como essa. Isso vai desgastando o casamento até que acaba, se rompe. E é isso que se tem vivido. Olhem para as evidências e deixem de se filiar em doutrinas humanas. A função social do homem com a mulher, com a sua família é essa: trabalhar a terra, trabalhar com suas próprias mãos. Não é usar muitas vezes aquilo, o dom intelectual que o Criador dá para o homem para ganhar dinheiro, como eu tenho visto por aí. Né? O que eu vejo no cristianismo hoje, e que vai piorar, é só o começo, são pessoas que insistem em manter vivo um ensino que está caindo bem diante dos olhos dela. E eles usam de técnicas como a PNL, que é Programação Neurolinguística, para passar para as pessoas que estão ali assistindo veracidade naquilo que estão falando. E as pessoas ficam assim, hipnotizadas, ouvindo aquilo, comprando aquela ideia. Aí, o que ele está falando no púlpito, esse homem é de Deus, você viu o que ele falou? Isso, a palavra vem do Senhor. Nossa, o Espírito Santo estava falando através dele. Agora, quando vem um cara simples como eu, barbudo, assim, todo jogado, e vem e fala algo, escreve algo, ou cita algo baseado e fundamentado na Bíblia, a pessoa vem e diz assim, esse é teu entendimento, né? Ou seja,
Se eu tivesse aqui posto aqui no meu pescoço assim o título de pastor, apóstolo, obreiro, talvez me dessem ouvidos. Mas não se iludam, porque os profetas também foram ignorados. Eles eram homens simples. Os apóstolos foram ignorados. Eram homens simples que falavam. Eles nunca precisaram fazer uma faculdade. Eles nunca precisaram cursar um curso de teologia. Eles nunca precisaram aprender quem é Deus. Sabe por quê? Porque Deus mesmo os instruiu. Deus mesmo o mostrou. Mostrou para eles quem Ele é. E os capacitou para fazer o que eles fazem. O que eles fazem sim, não o que fizeram, porque o que eles fazem permanece até os dias de hoje vivo. Não morreu o que eles escreveram. Então, a função social do homem, como a gente viu no vídeo anterior, também é prover sim a sua mulher, não espiritualmente, porque espiritualmente é um contexto espiritualizado da coisa. E o que significa espiritual? Espiritual, segundo as Escrituras, significa ter a mente do Criador, ter a mente do Pai. É isso que significa espiritual. E espiritualmente é estar conectado justamente com a mente do Pai. Então, o homem, ele está conectado com a mente do Pai se ele se permitir estar debaixo da nova aliança. E aí a missão dele, a função social dele para com o seu lar, para com a sociedade, é instruir a sua esposa na verdade. É por isso que Paulo diz, fique calado nas reuniões onde está sendo ensinado e pregado verdades, está sendo pregada essa doutrina, fique calado, mulher. Pergunte ao seu marido quando chegar em casa. Não permito que vocês ensinem nas igrejas. Aprendam para que vocês possam então instruir seus filhos, porque essa é a garantia de que vocês estão debaixo da salvação. Porque o Espírito Santo ele age através da mulher de forma diferente que ele age no homem. E é isso que não se entendeu até hoje, não se compreende. Eu vou dar a vocês aqui exemplos práticos de como o Espírito age na mulher. O que tem acontecido muito mesmo, principalmente em redes sociais, é o quê? As mulheres, elas estão sem chão. Estão assim, sem rumo nenhum. Então, quando elas veem alguém que tem um conhecimento um pouco melhor sobre assuntos que elas não têm, elas vão logo atrás colher informação. Elas são muito curiosas. E essa curiosidade, ela é instigada pelo próprio Espírito do Criador, para que elas possam aprender. Então, como elas não têm marido em casa e outras que têm os maridos não estão nem aí ou não têm capacidade para ensinar o que elas precisam ou estão passando pelas mesmas dúvidas que elas, então quando elas veem alguém, elas vão lá e se aproximam para querer entender, para buscar informação, buscar conhecimento sobre algo que está incomodando e elas não sabem explicar o porquê. E isso deveria ser a função de cada marido. Mas não é. Não é. Infelizmente não é. Eu mesmo já passei por isso, porque eu estava debaixo dessa doutrina. E como eu me arrependo de estar debaixo dessas doutrinas. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, minha vida lá atrás seria muito diferente do que se tornou. Muito diferente. Vocês não fazem ideia de como a vida de vocês também podem ser diferente se vocês saírem dessa mentalidade religiosa, pragmática, em uma doutrina humana. Não pragmática na sã doutrina de Cristo. Né? Então, olha só. Mas aí, vem pelo mundo estar do jeito que está, o que acontece? Muitos têm se aproveitado dessa situação porque não são homens de Deus, não são homens que têm o verdadeiro conhecimento e têm tentado dar em cima dessas meninas, dessas mulheres. Não estão nem aí. E elas nem estão buscando isso, elas estão buscando conhecimento, porque elas estão sedentas. E esses caras não têm a capacidade de instruí-las. Porque não estão sendo instruídos pelo Espírito Santo, estão sendo instruídos pelos espíritos dos homens. Às vezes até mesmo pelo seu próprio espírito. É por isso que a gente tem um monte de ensino
aberrador nos últimos tempos, principalmente nas redes sociais, principalmente no YouTuber, né? Ensinos loucos. Desculpa. E a maioria das mulheres, e a maioria dos seguidores desses YouTubers são mulheres. São mulheres. Mas elas não estão ali porque estão desejando aquele homem. Elas estão ali porque elas estão atrás de conhecimento. E elas sentem uma conexão, uma ligação forte quando elas encontram aquilo que elas buscam. Isso elas deveriam estar tendo com seus maridos, mas não tem. Sabe, eu vejo também mulheres que se submetem a cada situação no casamento. Sabe, eu não quero citar aqui detalhes, porque não convém. Mas só porque o cara coloca dinheiro em casa, não deixa faltar nada, mas vive na rua com prostitutas, com mulheres vadias, sabe o que a mãe diz? Que tem que suportar. Suporte, ele não está te deixando faltar nada. E muitas igrejas pensam dessa forma. Não pense que isso aí é só da mãe, não. É uma visão religiosa que a mãe tem, porque ele está provendo financeiramente. Agora, outra mentira, sabe por quê? Outra não, né? Mas uma mentira mais profundamente, sabe por quê? Porque essas doutrinas, elas entendem que se o homem prover financeiramente a casa, é muito mais suscetível a mulher estar debaixo da autoridade do marido. Assim, ela é submissa a ele. Por quê? Dinheiro está entrando. Isso é errado, esse ensino é errado. Tá? Não é assim que se é submissa ao marido. E aí, o que acontece? Nem isso mais está segurando os casamentos. Nem isso mais, porque o marido às vezes não deixa faltar nada em casa. A mulher arruma amante na rua, porque não tem aquilo que ela precisa, aquela conexão, suprir daquilo que o interior dela deseja, que é conhecimento da verdade, a verdadeira luz para responder todos os questionamentos que ela tem internamente, que o Espírito está ali pulsando para que ela busque. É assim que Deus age na mulher. É por isso que Paulo bate categoricamente nessa linha. É por isso que Paulo diz que o presbítero tem que ser um bom governante do seu lar. Porque governar o seu lar não é colocar dinheiro em casa. Não. É instruir a sua família a estar sempre no caminho certo. Mas não se sabe qual é o caminho certo. É por isso que eu insisto para vocês, assistam meus vídeos anteriores e acompanhem o que está sendo dito aqui. Porque o que eu estou fazendo é resgatar uma doutrina que os apóstolos pregaram, que há muito tempo foi esquecida. Que há muito tempo foi substituída pela doutrina dos homens. Em todos os aspectos. Vejam vídeos sobre batismo. Vejam vídeos sobre arrependimento. Para vocês terem uma noção de como foi pervertido. Nunca se fez tão presente a declaração de Cristo que diz que falsos cristos surgiriam. E ele orienta, não vão, não sigam. E hoje nós temos mais de 33 mil falsos cristos. Cada denominação tem um Cristo diferente. E nenhum deles realmente expressa o verdadeiro Cristo. A verdadeira missão que ele veio trazer ao mundo. O verdadeiro padrão que ele veio estabelecer de como se relacionar com o Pai. De como obter o conhecimento direto da fonte. De como ser instruído na nova aliança. De como receber essas informações. Ninguém ensina isso. Ninguém. Todo mundo é religioso. Até os que saíram e estão montando canais no YouTube. São religiosos. Usam símbolos que a Bíblia condena. Defendem coisas que a Bíblia condena. Bíblia não, né? Vamos chamar de escritura, porque Bíblia é exatamente essa compilação feita pelo homem, onde tem sim as escrituras e também tem coisas introduzidas pelos homens. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, especificamente expondo o sistema religioso, as falsas doutrinas.
Ali eu digo algumas coisas que foram acrescentadas aqui, livros que foram acrescentados que não são inspirados por Deus, mas foram escritos pela pela pena dos escribas e colocados aqui como se tivessem sido inspirados por Deus. Porque o verdadeiro livro da instrução dada a Moisés, que chama-se Livro da Aliança, desapareceu. Ninguém sabe onde está e ele não está aqui. Tem fragmentos desse livro aqui, recheados de explicações e leis e normas humanas para se cumprir esses fragmentos que estão aqui. É isso que existe nessa Bíblia. Mas as Escrituras estão aqui. Escrituras estão nas cartas dos profetas, dos apóstolos, dos evangelhos. Aí sim, Escrituras estão ali, contidas ali. Porque não se podem fraudá-las na íntegra, mas se pode fraudar as explicações, porque elas dão esse duplo entendimento, já que o entendimento vem pelo Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo para te dar o entendimento que está escrito ali, obviamente que o teu próprio espírito ou o espírito de outra pessoa que criou uma doutrina vai te instruir a respeito do que está escrito ali. E é aí que se cai em erro. É por isso que a humanidade colhe todos os frutos dos erros, das vãs filosofias, das doutrinas de homens, das elucubrações. Tudo isso que Paulo combateu, nós colhemos hoje. Todos os resultados. E o maior índice de divórcio está dentro das denominações cristãs que pregam justamente essa filosofia de que o homem deve prover a sua esposa nesses três aspectos. E a principal denominação que prega isso são as batistas, que batem nessa tecla. E são as que mais sofrem com índice de divórcio, de escândalos, de separação. Há um tempo atrás, a separação era porque o homem trabalhava, sustentava sua família assim, tinha um bom estilo de vida, nós não passávamos crises financeiras, o homem tinha condições, mas as suas esposas pulavam a cerca. Por que elas pulavam a cerca? Por que elas não eram submissas aos homens, já que elas estavam sendo providas financeiramente? Porque isso é um ensino falso, pessoal. Será que não caiu a ficha ainda? Aí passou-se o período de bonança, veio as crises financeiras no mundo todo, os homens perderam seus empregos, perderam sua renda. Sabe o que acontece? A mulher não pula mais a cerca. Ela bota o homem para fora, dizendo: você não está cumprindo com o seu dever de cristão, com a sua família, você não está me provendo financeiramente. Então eu quero divórcio. E eu estou falando assim, rindo, mas é verdade. É verdade. E eu não estou aqui simplesmente chutando, não. Eu sei o que tem acontecido. Eu sei. Só em uma igreja que eu conheço, em 6 meses, 10 casamentos terminaram assim. Dessa mesma forma que eu acabei de explicar aqui. Então não me venha dizer que o homem é responsável por suprir a mulher financeiramente. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque o homem não está suprindo a mulher na instrução que ele deveria estar dando para a mulher com relação às coisas que vêm do alto. As coisas que realmente Deus gostaria que a mulher recebesse como instrução. E aplicar isso no dia a dia. Elas estão buscando isso em pastores, em mulheres, em livros, em autoajuda, em palestras, em youtubers. Ai, parece até engraçado, mas é. Na TV, nas novelas, nos filmes, com as vizinhas, com as amigas, com os coaches, a nova profissão que surgiu agora, estão buscando ali e não vão conseguir, não vão encontrar o que buscam ali. E isso é tão real que as primeiras que estão correndo atrás, que estão buscando o Senhor, como naquela época se aconteceu, são as mulheres. As mulheres ficavam de longe observando Jesus. E quando elas tinham oportunidades, elas vinham e ouviam e aprendiam. Elas aprenderam mais que os apóstolos, tanto é que elas foram as mais fortes, as que mais suportaram no momento da crucificação, durante
e depois da crucificação, enquanto todos os apóstolos se esconderam, elas ficaram ali ao pé da cruz, ao pé do madeiro, enquanto Cristo era crucificado. E foram as primeiras a irem até o túmulo e verem Cristo ressurreto. Para você ver como elas têm uma percepção muito maior das coisas, como a sensibilidade delas para identificar verdade e mentira são muito mais aguçadas. Mas quando se está inserido dentro de um campo de mentiras, de engano, doutrinariamente, você é doutrinado ali, repetidamente, durante 20 anos, durante 15 anos, você não consegue enxergar, teu coração endurece, seu coração se fecha para coisas óbvias à sua volta. E aí nós temos hoje todo esse fracasso social, todo esse fracasso da humanidade. É por isso que Isaías 24 diz, na sua sentença, em que a terra está se deteriorando, porque toda a humanidade violou as leis, os decretos e a aliança eterna do Senhor. E por causa destas coisas, a terra queimará junto com seus habitantes, e somente uma pequena parte sobreviverá. E não adianta tapar os olhos para isso, fingir que isso não está acontecendo, que não vai acontecer, porque está acontecendo. O fogo primeiro que temos enfrentado é esse fogo que os profetas chamam de fogo consumidor, que nos consome por dentro, que nos torce a alma, que nos aperta o coração diante de tudo que está acontecendo à nossa volta, todas as crises, todos os escândalos, todos os problemas que o mundo enfrenta em si. Ninguém sabe mais o que vai acontecer, ninguém sabe. Todo dia profecias são frustradas, todo dia coisas novas surgem, e todo dia essas coisas novas caem, porque coisas novas surgiram na prática, derrubando aquela filosofia futurista. A humanidade está perdida, está tateando e não percebeu. O cristianismo está em ruínas, está deteriorando, está caindo, está sendo destruído e não percebeu. Não percebeu que é Deus, que é o Senhor que habita os altos céus, que é o Altíssimo, que é aquele que existe, que está promovendo isso, como várias vezes promoveu no passado, levantando nações ímpias para vir destruir o templo edificado por eles, para vir levar todas as riquezas que eles consideravam santas, profanavam aquilo que eles consideravam santos e os deixava na ruína, matava milhares de pessoas. Por quê? Porque estavam em desobediência, estavam seguindo falsos deuses, acreditando que era o verdadeiro. E o cristianismo não é diferente. Não é diferente, mas isso vai ficar por um outro vídeo.